entregamos esse tempo da palavra do Senhor. Essa palavra tua, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos trazer espírito de sabedoria e de revelação, dá-nos entendimento, Senhor, acerca desses versículos, acerca da nova aliança, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa aliança. Há uma gratidão, Senhor, em nossos corações, por sermos a tua igreja, por o Senhor nos colocar nessa era onde estamos, podemos servir ao Senhor em espírito, verdade, não na caducidade da letra. Senhor, gratidão em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esses tantos e tantos benefícios que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a não nos acostumar a eles. Sim, queremos valorizá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos no capítulo mais curto da Epístola aos Hebreus, capítulo 8. E nesse capítulo, resumidamente, se destacam dois assuntos principais. O primeiro assunto já foi falado, que é o nosso sumo sacerdote e o seu ofício no tabernáculo celestial. Então, o versículo de largada, né, do capítulo 8, já começa dizendo que o essencial de tudo que possuímos está no sumo sacerdote. Irmãos, que palavras o autor de Hebreus encheu a boca para dizer elas. Nós possuímos o sumo sacerdote. Que esse sempre seja o nosso coração, né? De agradecer por nós possuirmos tal sumo sacerdote. Esse é o essencial. Né? Então, resumidamente, esse primeiro assunto é o nosso sumo sacerdote e o seu ofício no tabernáculo celestial. Esse tabernáculo celestial, o tabernáculo de Moisés era apenas uma cópia desse tabernáculo celestial. Tabernáculo esse celestial, literal, onde está também o Jesus literal. Se nós negarmos a literalidade desse tabernáculo celestial, necessariamente também nós vamos precisar negar a literalidade de Jesus dentro desse contexto. Então, irmãos, existe no céu uma estrutura real, literal, que corresponde, com exceção das suas imperfeições, ao tabernáculo de Moisés. E o versículo 5 do capítulo 8, que foi lido semana passada, né, se quiser acompanhar, deixa claro. E nós já vimos isso. Ao final do versículo 5, diz que Deus advertiu Moisés para fazer todas, não é parcialmente, mas todas as coisas referentes àquele tabernáculo terreno, de acordo com o modelo que foi mostrado no monte a Moisés. Irmãos, Moisés ele foi divinamente instruído. Moisés foi inspirado. Ele viu um modelo de tabernáculo que está fora da terra para reproduzir uma cópia desse tabernáculo aqui na terra. Assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Então, esse tabernáculo original dos céus foi mostrado como modelo para Moisés construir aqui, conforme o versículo 2, que já foi visto, ele foi elegido por quê? Diretamente pelo próprio Senhor. Não houve dedo humano na construção desse tabernáculo celestial. E o texto do versículo 2 ainda também diz que esse tabernáculo mostrado a Moisés é o verdadeiro. É o tabernáculo original. Seria, então, o tabernáculo terreno de Moisés. Então, irmãos, tudo que nós precisamos saber desse tabernáculo celestial está tudo respondido já na cópia dele. Na cópia dele. Irmãos, e aí a gente pode se perguntar, por que o escritor de Hebreus quis nos falar isso? O escritor de Hebreus quis nos falar disso, nos falou desse assunto para que nós saibamos hoje onde Jesus está e o que ele está fazendo. Nós temos a resposta disso. Se alguém perguntar hoje, aonde Jesus está e o que Jesus faz hoje? A Epístola aos Hebreus responde.
responde perfeitamente isso. Então, o Antigo Testamento, ele nos revela como é esse tabernáculo cópia e o que se fazia ali. E através disso, nós adquirimos uma noção de como é o ministério de Jesus hoje no verdadeiro tabernáculo dos céus. Capítulo 8 daqui de Hebreus apenas nos abriu o apetite sobre esse assunto, sem detalhar tanto, os textos não detalham, mas louvado seja o nosso Senhor, os capítulos 9, capítulo 10 de Hebreus, que nós ainda vamos ver, nesses dois capítulos são mencionados pelo menos 40 detalhes do tabernáculo com as suas partes. E os serviços que eram executados ali, cada parte, cada serviço, com um significado especial. Significados simbólicos, símbolos para nós, irmãos, que nos revelam mais e mais aspectos, facetas, coisas deslumbrantes de nosso sumo sacerdote. Esse é o primeiro assunto do capítulo 8. O segundo assunto do capítulo 8, que é o assunto de hoje, já foi mencionado em capítulos anteriores de Hebreus. Já foi mencionado, mas porém de uma maneira mais oculta, mais implícita, que é o assunto da nova aliança. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje, o assunto da nova aliança. Bom, esse tema da nova aliança, ele percorre a Epístola aos Hebreus do início ao fim. Ele está por toda a Epístola aos Hebreus. Nós vamos fazer um estudo separado da nova aliança, nós vamos encontrar praticamente no Epístola aos Hebreus inteiro. Já no capítulo 1 de Hebreus, já nos é apresentado um contraste entre a velha aliança, a antiga aliança, com a nova aliança. Na velha aliança, Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Na nova aliança, Deus fala de uma vez por todas. Deus falou. Está falando. No capítulo 3 de Hebreus, Jesus, o nosso sumo sacerdote, é nos apresentado como superior ao mediador da antiga aliança. Deixando implícito, se há um mediador superior, bem, a aliança que ele veio trazer é superior. No capítulo 4 de Hebreus, vai nos acrescentar mais detalhes sobre quem é esse sumo sacerdote superior. É o próprio Filho de Deus que penetrou os céus. O máximo que o sumo sacerdote da antiga aliança penetrava era o véu do Santo dos Santos. E o risco de vida. Grande risco de vida. Em comparação com esses sumos sacerdotes da antiga aliança, Jesus penetrou um lugar superior. E quando nós falamos de superioridade, que Jesus penetrou o céu, nós não estamos falando da superioridade de altura, mas superioridade de qualidade. Comparado àquela cópia terrena de tabernáculo, o lugar onde Jesus penetrou, não dá para a qualidade do lugar onde Jesus penetrou. Jesus penetrou o tabernáculo real, penetrou os céus. E se ele penetrou um lugar superior aos que os sumos sacerdotes da antiga aliança penetraram na antiga aliança, Deus também tem esse superior. No capítulo 5, o nosso sumo sacerdote é comparado com o sumo sacerdote da antiga aliança, o Arão. E nós vimos o quão infinitamente superior é Jesus. No capítulo 6, nós temos uma esperança proposta, a qual nós temos por âncora. Tem alguma alma insegura? Nós temos âncora. Essa esperança que nos foi proposta. E o texto diz ainda que ela é segura, e o texto acrescenta ainda, é firme, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós.
Então, veja, a linguagem do tabernáculo está presente aqui de novo. Alguém que entra como precursor além do véu pelos outros. Esse foi Jesus. E assim era também o sumo sacerdote da antiga aliança, né? Mas, ó, que sumo sacerdote. Não tem outra palavra para dizer acerca do Senhor, a não ser ó, de admiração acerca dele. No capítulo 7 de Hebreus, nós temos evidências de várias imperfeições do sacerdócio da antiga aliança que impossibilitavam que ele fosse permanente. Várias vezes eu falo, no capítulo 7. E, então, essas imperfeições foram tantas na antiga aliança, nesse sacerdócio da antiga aliança, a ponto de Jesus ter de vir outra ordem de sacerdócio, a ordem de Melquisedeque. E essa ordem de sacerdócio de Melquisedeque, sob palavras que saíram diretamente da boca de Deus Pai, atingem o padrão requerido por Deus, padrão de perfeição. Deus não quer nada menos que perfeição. A antiga aliança se provou imperfeita. Então precisou de uma nova ordem de sacerdócio que trouxesse perfeição. Então, das palavras que saíram da boca de próprio Deus Pai, no Salmo 110, nós já vimos várias vezes, essas palavras de Deus Pai garantem a perpetuidade do sumo sacerdote escolhido por ele. O Senhor jurou e não se repetirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse sumo sacerdote escolhido por Deus, ele foi escolhido para sempre. Ele não precisava ser trocado, como eram os sacerdotes da antiga aliança. Isso garante para sempre também que essa ordem de sacerdócio vai continuar. Aí no capítulo 7 se diz que se há uma mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Irmãos, se havia um novo, também são necessários odres novos. Velha aliança, né, a lei de Moisés, era como esse vinho velho, que tinha todos os rituais que correspondiam a esse vinho velho. Jesus não veio trazer um aperfeiçoamento da lei de Moisés. Não veio trazer uma extensão da lei de Moisés. Jesus veio trazer um vinho novo que precisava de um odre. Louvado seja o Senhor. Versículo 6, aqui do capítulo 8, nos diz claramente que nosso Senhor é mediador de uma aliança superior. Então, aqui o autor de Hebreus já coloca essa nova aliança superior. E essa aliança superior é baseada, qual que é a base dela? Em superiores promessas. Havia promessas na antiga aliança? Eram promessas, eram boas promessas. Mas nosso Senhor é tão rico que quer que nós vivamos vidas em abundância, que Ele nos proveu superiores promessas. E é baseada nelas que essa promessa está firmada. O versículo 7, o capítulo 8 diz que se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar da segunda aliança. Então, aí agora nós entramos no conteúdo do versículo 8 em diante. Versículo 8. De fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 8 começa surpreendentemente com uma repreensão. Mas essa repreensão ela não é dirigida diretamente aos destinatários dessa carta, mas servia de exemplo para eles, repreendendo-os. Afinal, quem estava sendo repreendido aqui? A gente se pergunta. Quem estava sendo repreendido era a nação de Israel. Nós sabemos disso por quê, irmãos? Porque o conteúdo dos textos daqui de Hebreus, do versículo 8 até o versículo 12, não são
e de Hebreus. São um conteúdo emprestado. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Foi copiado e colado. Da onde? São uma citação direta do livro do profeta Jeremias. Então, se nós formos abrir o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 a 34, nós vamos achar os mesmos versículos daqui de Hebreus 8. São os mesmos versículos. Jeremias 31, do versículo 31 ao versículo 34. Então, irmãos, é uma pequena parte citada desse capítulo de Jeremias. Mas, se nós quisermos ter uma visão um pouco mais ampla, o ideal é estudar desde o versículo 3 do capítulo 30 de Jeremias até o final do capítulo 31 de Jeremias. A gente tem uma visão mais ampla de toda essa profecia aqui. No capítulo 10 de Hebreus, que nós ainda vamos estudar, esses mesmos versículos de Jeremias serão citados novamente. Porque o tema da nova aliança continua em Hebreus. Então, eu vou fazer um resumo em ordem, resumo mesmo, tá? Dessa profecia de Jeremias, que é no capítulo 30. Essa profecia de Jeremias fala de um tempo ainda por vir em que haverá angústia para Jacó. Jacó significando Israel. Então vai haver uma angústia no tempo futuro para Jacó, que vai ser o período da grande tribulação, onde o Senhor castigará Israel em justa medida, dará cabo das nações onde Israel foi espalhado. Tudo como consequência da grandeza da maldade de Israel, aquele tempo, hoje eles estão com um monte de problemas lá, na ordem moral, estão, se não me engano, até a maior parada, os irmãos entendem do que eu estou falando? A maior parada acontece lá. E dentre tantas outras imoralidades acontecem lá. Irmãos, naqueles dias, nesses dias aqui, Israel vai estar envolvido com bruxaria pesada. Vai ser terrível o estado moral e espiritual de Israel. Então, vai haver uma grandeza de maldade, de pecado tão grande, uma multidão de pecado deles, que o Senhor vai ter que dar justa medida dos pecados deles. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor vai castigar as nações, todas, no período da grande tribulação. A ira do Senhor é sobre os ímpios naqueles dias. Essa profecia de Jeremias ainda diz que a cidade de Jerusalém será feita um montão de ruínas. Ou seja, a cidade de Jerusalém será destruída, e aí o texto diz que ela posteriormente será reedificada. Ela vai ser destruída e reedificada de novo. E, inclusive, fala que o palácio de Jerusalém será ficado fora. O capítulo 31 de Jeremias, a profecia continua falando de um tempo posterior a esse, imediato a esses acontecimentos da grande tribulação, falando do período do milênio, onde o Senhor será Deus de todas as 12 tribos. O Senhor não será Deus apenas de Judá e Benjamim e os levitas que vão estar nascendo. O Senhor será Deus de Rúben, de Aser, de Issacar, de Zebulon, as 12 tribos. O Senhor será Deus de todas as 12 tribos. E para que Deus seja o Deus das 12 tribos, o Senhor mesmo vai congregar elas de volta para Israel. O Senhor vai tirar elas do norte, das ilhas distantes, de todo lugar. O Senhor vai juntar as 12 tribos de volta em Israel. E Israel será unificada como nação. Não serão mais Judá e Israel, duas nações separadas, mas será uma única nação. E naquele tempo, o texto diz que a nação de Israel terá descanso. O Senhor também promete que ele mesmo vai edificar Israel, a nação de Israel, e inclusive quem plantar naquele tempo vai conseguir gozar do fruto da terra. Israel vai ser a cabeça das nações. O povo de Israel vai bendizer o Senhor por causa do cereal, por causa do vinho, por causa do azeite, por causa dos cordeiros, por causa dos bezerros. E a alma vai ser um jardim regado
e nunca mais desfalecerão. O Senhor vai tornar o pranto deles em júbilo, vai saciar de gordura a alma dos sacerdotes. E o povo do Senhor se fartará com a vontade do Senhor. Então, o versículo 15 de Isaías 31 nos traz com riqueza de detalhes, inclusive algo que aconteceu. Irmãos, isso aqui é incrível. 622 anos depois da profecia de Jeremias. O versículo 15 vai falar de uma profecia que aconteceu 622 anos depois. Assim diz o Senhor, eu vou ler o versículo 15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então aqui a profecia, ela sai daquele tempo futuro, esse tempo futuro, vai para um tempo que também é futuro ao que a profecia está falando, mas que, se nós formos olhar para os dias de hoje, já aconteceu isso aqui. Já aconteceu esse versículo 15. Quando isso aconteceu? Nos dias do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, os irmãos lembram a história, que o rei Herodes foi iludido pelos magos, e que o rei Herodes mandou fazer? Ele mandou matar todos os meninos de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo. E aí, isso está em Mateus capítulo 2, versículo 17. Olha que interessante que o evangelista Mateus, ele, no versículo 17, fala: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Essa profecia do versículo 15 foi cumprida aqui nos dias em que o Senhor Jesus era um bebê. E aí o versículo 18 de Mateus 2 cita exatamente esse versículo 15 de Jeremias 31. Aí, voltando para a profecia de Jeremias, ela volta para o tempo futuro que ainda não aconteceu. Período do milênio. Esses versículos seguintes de Jeremias predizem uma esperança futura, restauração da nação, recompensa para as obras, regresso massivo dos israelitas para as cidades deles, edificação das cidades deles. Israel vai ser conhecida como morada da justiça. As pessoas no mundo de hoje carecem de justiça. Naquele tempo eles vão olhar para Israel e vão falar: lá mora a justiça. Quer ver um país justo? Olha para Israel. Vai ser assim que eles vão. E ninguém levará a iniquidade de outro naquele período. Então, dentro desse contexto, de todas essas coisas, é que então nós temos, a partir de agora, a promessa da nova aliança. Em todo esse contexto, falando da restauração de Israel, grande tribulação, etc. Dentro desse contexto, aí o profeta Jeremias fala da nova aliança. Bom, perceba que até então, capítulo 31 de Jeremias, todo tipo de bênçãos terrenas foram prometidas para a nação de Israel. Então, de bênção terrena, é cereal, é vinho, é azeite, é restauração da terra, as 12 tribos unificadas, tudo coisas terrenas, bênçãos terrenas. Só que a partir do versículo 31 do profeta Jeremias, bênçãos espirituais, de natureza espiritual, começam a ser prometidas para Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então, o texto é muito claro sobre com quem essa nova aliança seria. Para os destinatários, inclusive, imediatos da Epístola aos Hebreus, se você falasse de Israel, o que eles iam imaginar, conceber a promessa dele? Israel. O que significa Judá? Judá significa Judá. Não existia nenhum outro significado concebido para os irmãos que receberam a Epístola aos Hebreus. Você fala Israel, está falando de Judá é Judá. Só que, irmãos, quando nós vamos para os dias de hoje, a resposta que geralmente é dada, você fala, para que está? Para que é isso aqui? A resposta geralmente ouvida é que essa nova aliança com a igreja cristã. E geralmente cada um tenta aplicar o seu próprio grupo de congrega, né? Essa promessa é um grupo aqui.
e que Israel e Judá são figuras da igreja. Geralmente é isso que é falado. Ou pior, irmãos, que a igreja substitui Israel. Mas nem o profeta Jeremias deu nenhum indício para isso, nem a Epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus não diz que a nova aliança foi cumprida. Não diz isso. E o texto de Jeremias diz que essa nova aliança será futura. Firmarei. Está no tempo futuro. Eis aí vem diz. Está falando de algo futuro. Outro detalhe interessante é que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 4, diz que as alianças, no plural, fazem parte da herança de Israel. Esse texto incrível de Romanos, capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte: são israelitas, pertence-lhes à adoção e também a glória às alianças, a legislação, o culto e as promessas. Vamos agora para outro texto. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 13. Se alguém quiser entender onde é que a gente se encaixa nesse negócio, né? Podemos dizer assim, talvez algumas dúvidas venham à nossa mente. Efésios 2, versículos 11 a 13, vamos explicar para nós. Ô, irmãos, que texto precioso. Que texto maravilhoso. Todas as escrituras. Efésios 2, versículos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao quê? As alianças, no plural, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o versículo 13 agora. Oh, que massa, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, irmãos, que palavra maravilhosa, que bálsamo para a alma. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que a gente se pergunta, o que foi que nos aproximou, irmãos? O sangue de Cristo. E ele disse que a nova aliança é no sangue dele. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E esse sangue foi derramado. Nosso elo de ligação é o sangue de Cristo. Irmãos, eu fiquei me perguntando durante essa semana, será que eu tenho noção do valor desse sangue ao me aproximar? Será que nós temos valor, ideia do valor desse sangue ao nos aproximar? O texto de Efésios 2:12 fala que não tínhamos esperança. Estávamos sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel, sem Cristo, sem nada, irmão. O sangue que nos aproxima. Sem a aproximação desse sangue, nós não participaríamos de nenhuma dessas bênçãos que estão hoje ao nosso dispor. Estão à nossa disposição. Todas essas bênçãos espirituais. Nós que pela fé cremos em Cristo e cremos em seu sangue, nós fomos aproximados. Enxertados na oliveira, como diz Romanos capítulo. É outro texto maravilhoso, que não dá tempo de abrir, mas que texto maravilhoso, Romanos 11. E é por isso, irmãos, que nós, igreja, o mistério dos séculos e das gerações, o mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, que Paulo disse que a prova é revelada no tempo do Novo Testamento, na era do Espírito,
Após o Espírito ser derramado, nós temos, graças a Deus, participação na nova aliança. E melhor, irmãos, melhor, de forma antecipada. De forma antecipada. Nós temos um antegozo daquilo que virá. A nova aliança, conforme o texto diz, ela ainda vai vir. Mas nós, em antecipação, como alguém que está antegozando, né? Está desfrutando anteriormente, antes daquilo acontecer. Significa, irmãos, isso para nós, que nós podemos provar hoje, não apenas os poderes do mundo vindouro, como Hebreus já disse para nós, mas também de uma aliança. Nós provamos hoje de uma aliança futura. Nós desfrutamos hoje de uma aliança futura. Irmãos, tantos crentes não têm noção disso. E vivem vidas espiritualmente pobres. Vidas cristãs espiritualmente miseráveis. Porque não usufruem dos benefícios da nova aliança. Porque desconhecem esses benefícios. Nós, irmãos, nós não nos tornamos Israel. O fato de nós ter sido aproximados não nos torna iguais ou parte da nação de Israel. Nós estamos aproximados, porém somos distintos da nação de Israel. A igreja é algo totalmente novo. Falamos, é um vinho novo. A igreja não é a continuação de Israel ou uma seita de Israel. Uma prova disso, mais uma vez, citando o capítulo 11 de Romanos, que, irmãos, esse capítulo 11 de Romanos foi escrito décadas após o Pentecostes. A criação da igreja, a igreja já tinha sido formada, a igreja já existia. E Israel continua sendo povo de Deus. Esse capítulo 11 diz, Deus rejeitou o seu povo? De maneira. Se referindo aos israelitas. Israel ainda possui eleição nacional que é distinta da igreja. Israel e a igreja são duas entidades separadas. Nós fomos enxertados na oliveira, mas permanecemos distintos. A igreja participa das bênçãos por enxerto, não por substituição. Nós não substituímos. Então, a nova aliança, ela não foi transferida para a igreja porque Israel falhou em sua missão. Não é isso. Mas a igreja, como corpo espiritual, como aqueles que são os da fé, entra nas bênçãos espirituais da nova aliança. Claro, isso não é muito fácil de explicar. Mas, irmãos, é glorioso. O autor de Hebreus cita e aplica aos irmãos, de maneira proposital, apenas a parte das bênçãos espirituais de Jeremias capítulo. Porque ele sabia que nós, como igreja, nós somos nascidos do alto. Nós nascemos de novo, nós nascemos do alto. Nós já não somos mais judeus e gentios. Somos o corpo de Cristo também. Igreja dos primogênitos a rolar, né? Nos céus. E quanto aqui a essa terra, nós estamos de passagem. Nós vamos ver isso na vida passada. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós, como igreja, não temos limitações geográficas, étnicas, linguísticas ou qualquer outra limitação terrena. Por isso que as nossas bênçãos não são terrenas. Nosso chamado, a vocação celestial, as nossas bênçãos não têm que ser espirituais. Então, irmãos, desde o tempo dos patriarcas, todas as promessas espirituais das Escrituras, elas eram universais. Elas não eram limitadas a povos, línguas, nações, como as bênçãos terrenas são. Isso significa, irmãos, que para participar das bênçãos espirituais é necessário uma coisa: fé. Aleluia.
Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa expressão em ti não significa diretamente em Abraão, mas no descendente dele, que é Cristo. Outro texto maravilhoso, esse aqui é demais, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela circuncisão, pela fé, por guardar a lei? Não, pela fé. Amém. O Espírito prometido. O Espírito prometido. Quando foi que esse Espírito foi prometido? Lá no Testamento, no livro do profeta Joel. Irmãos, esse Espírito também é uma promessa futura, que nós desfrutamos em antecipação. Versículo 9 de Hebreus 8. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu tentei para eles, diz o Senhor. Então, irmãos, essa nova aliança, ela não era segundo a velha aliança, que era condicional. Nós vemos isso no versículo. O que é uma aliança condicional? Quando um quebra a sua parte do acordo, o outro também fica desobrigado. A gente vê isso no final desse versículo 9. Israel não continuou nessa aliança. Não continuaram na minha aliança. Eles a quebraram. No início de Israel, essa aliança foi feita no Monte Sinai. No início, o que Israel falou? Tudo que o Senhor falou, faremos. Mas eles terminaram em idolatria, quebrando a aliança. Primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ih, já fizeram bezerro de ouro. Até a serpente de bronze, que foi utilizada como um livramento para ele, e depois começaram a adorar uma serpente de bronze, chamando ela de Deus Tanda, era até nome para ela. Irmãos, então, aqui também nesse versículo, mais uma vez, o Espírito Santo acrescenta que a nova aliança, esse versículo 9, será firmada com o mesmo povo com quem a antiga aliança foi feita. Não restando dúvidas que a nova aliança é com Israel. Esse texto do profeta Jeremias, que foi promulgado cerca de 700 anos após a lei de Moisés existir, a lei de Moisés existiu, 700 anos depois, Jeremias profetizou. Ainda era o período do Antigo Testamento. Ainda era o Antigo Testamento. Mas esse texto de Jeremias já antecipava que aquela antiga aliança feita com a casa de Israel seria anulada temporariamente por causa da rebelião. Dessa situação de anulação, suspensão da aliança, se deu quando eles rejeitaram o seu Messias. Eles já estavam perdendo força. Diante de Deus, ela já estava quebrada, mas ela teve o ápice quando eles rejeitaram o Messias. A bondade em pessoa apareceu nesse mundo. Deus se encarnou no Messias de Israel. E eles mataram o seu Messias. Disseram que ele fazia milagres pelo poder de Beelzebub, maior os demônios. Quando o Senhor fazia prodígios e sinais pelo poder do Espírito Santo. Que blasfêmia! Que blasfêmia! E essa suspensão dessa aliança se mantém desde e permanecerá assim até que os israelitas olhem para aquele a quem traspassam em sua segurança. E planteiem muito, muito, assim como os irmãos de José. Irmãos, lembram da história de José? Os irmãos de José, você é um sonhador, José era uma figura de Cristo, foi rejeitado pelos seus irmãos, maltratado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos.
José ficou distante por um longo tempo dos seus irmãos, até o momento em que José se rebela. Eu sou José. E ainda José fala, né? Foi para a preservação da vida que Deus fez isso. Não se atentem. José perdoou eles. E eles prantearam muito junto com José. Assim será na segunda vinda de Cristo. A nação de Israel vai chorar, assim como os irmãos de José choraram quando José se deu a conhecer a eles. E aí vai começar o milênio, e aí a nova aliança que nós estamos falando aqui vai ser feita com a nação de Israel e Judá. Versículo 10 de Hebreus 8. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, a partir de agora, versículo 10, será detalhado o caráter e os benefícios da nova aliança. Que nós já sabemos que ela é futura e que ela vai estar num período que essa era nunca viveu, um período único, maravilhoso, né? Nós já sabemos. Mas agora, alguns detalhes interessantes dessa nova aliança. Mas o texto já começa afirmando, o texto do versículo 10, que isso será firmado com a casa de Israel depois daqueles dias. O caráter da nova aliança, irmãos, ao contrário da antiga aliança, não é condicional. Não é. É incondicional. E a garantia do sucesso dessa nova aliança é porque é o Senhor quem faz tudo. É o Senhor quem faz tudo, garantia de sucesso. Todas as ações partem de Deus. Vejamos, irmãos, versículo 10. É Ele quem imprime as leis na mente. É Ele também quem as escreve no coração. É Ele quem primeiramente se torna Deus do povo e, como resposta, o povo se torna Deus. O relato extraordinário do versículo 11 também é consequência natural da ação de Deus ter imprimido as leis na mente do povo e as escrever em seus corações. Porque o versículo 12 também mostra ações que partem de Deus ao usar de misericórdia para com as iniquidades do povo. E também, irmãos, a ação do esquecimento dos pecados. Essa ação também procede de Deus. Vamos voltar então para o versículo 10, ver com mais calma o primeiro benefício da nova aliança. Qual que é o primeiro benefício da nova aliança? Leis impressas na mente. Bom, a gente se pergunta como Deus vai fazer isso? Ou como Deus faz isso na igreja? Não são leis impressas em uma tábua de pedra ou em um papel, mas na mente. A mente é a sede dos pensamentos. Existe uma profecia, né? A gente já acabou de citar no livro de Joel, que também se refere ao mesmo período futuro da nova aliança, período milênio, que diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso vai acontecer naquele tempo. Mas louvado seja o Senhor, o apóstolo Pedro falou: isso é, talvez se conseguisse explicar ali, né? Isso é o que está no profeta Joel. Ele não diz que é o cumprimento. Veja, Pedro não fala isso é o cumprimento, mas fala isso é o que está ali. Isso é o que está no Joel. O Espírito está sendo derramado. Então, o Espírito vai derramar também na igreja em antecipação, em antegozo. Então, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, qual é o meio que Deus usa para imprimir as leis na mente de seu povo? É no seu Espírito. É através do Espírito que Deus coloca essa lei no íntimo. Ter as leis do Senhor impressas na mente, irmãos, significa uma vida de pensamentos governada pela vontade. Significa entender conscientemente o grau de consequência das nossas ações.
antes de nós mesmos as executarmos. Significa também, irmãos, um discernimento aguçado em nossa mente entre aquilo que provém de Deus, entre aquilo que provém do homem e aquilo que provém de Satanás. É como se, irmãos, uma base de dados que não pode ser jamais ignorada fosse colocada em nossos pensamentos, dando verdadeiro entendimento. A parte cognitiva, ela recebe iluminação, recebe percepção, compreensão, consciência da vontade de Deus e do que não é. Já não há mais ignorância. E por consequência natural disso, a rejeição daquilo que é mal e daquilo que é prejudicial. Não só aos outros, mas a nós mesmos. Então, em outras palavras, ter as leis impressas na mente significa mudança de vida. Uma mudança de vida. Irmãos, a mente é um lugar chave. Não é à toa que o primeiro lugar onde serão impressas a lei de Deus é justamente a mente. Porque é na mente onde os ataques, seduções e acusações de Satanás se dão. São a nossa mente. Às vezes ele coloca um pensamento lá e a gente acha que é nosso. E a gente começa a acreditar no nosso, aquele pensamento. E a gente não para pensar. Eu não pensei isso. Isso foi colocado em mim. Esse pensamento não precisa rejeitar aquilo que não vem do Senhor. Às vezes são pensamentos nossos mesmo, pensamentos humanos, que às vezes podem estar de acordo, certamente com a vontade de Deus, às vezes não. Ter as leis de Deus impressas na mente é ter um discernimento dessas coisas. Tem um ditado, né, que a gente já citou outras vezes, mas vale a pena citar quando nós falamos de leis impressas na mente. Semeia-se um pensamento, colhe-se uma ação. Semeia-se uma ação, colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino. Esse é o primeiro benefício da nova aliança, leis impressas na mente. O segundo benefício da nova aliança é leis inscritas no coração. Existem algumas diferenças em relação à sentença anterior. A sentença anterior fala de impressão, leis impressas na mente. Aqui fala de inscrição no coração. A palavra grega utilizada para inscrever aqui é a mesma que é utilizada para inscrições em tumbas, inscrições em monumentos e também inscrições de decretos que eram gravados em pedra, em placas de bronze ou placas de pedra, né? Nos dando uma ideia de algo que é feito para a permanência, para a perpetuidade. Alguém coloca uma lápide, uma inscrição numa lápide, pretenda-se que essa inscrição fique permanente. Que passe anos, anos e anos, e a pessoa vai lá, olhe, aqui está fulano de tal, às vezes tem uma mensagem, etc. Então, algo que foi feito para permanência, algo não apagado, algo autoritativo, tem autoridade. Significa gravar formalmente, algo gravado formalmente. E aí nós nos perguntamos também, como é que Deus faz isso? Também através do seu Espírito. Deus inscreve no nosso coração as suas leis. O coração, ele recebe uma percepção interior do que Deus exige. Um senso que até podemos dizer instintivo daquilo que agrada a Deus. O conhecimento espiritual do próprio Deus. É interessante que o coração, ele se torna familiarizado com o próprio Deus revelado. O coração vai se tornando familiarizado com as coisas de Deus. E aos poucos também vai repelindo aquilo que não é o Senhor. João, capítulo 17, versículo 3 diz:
E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Conhecer a Deus é amor. Quanto mais nos conhecemos ao Senhor, mais nós o amamos. E um coração que é renovado, um coração que é instruído por Deus, ele não pode deixar de amar quem é o amor. E o amor, irmãos, o amor se torna energia em nós. Nos impulsiona, nos possibilita obedecer à lei. O Senhor fala, os meus mandamentos não são penosos. Ele diz isso. O salmista, no Salmo 119, fala, como amo a tua lei, ela é a minha meditação toda. O salmista fala alegre em cumprir a lei do Senhor. Como isso é possível, irmãos? Somente a promessa do Espírito. E há diversos versículos nas Escrituras, ainda quando a gente fala de leis inscritas no coração, vários versículos nas Escrituras, nós não vamos abrir eles, que são muitos, que nos mostram que o coração ele é composto de mente, de emoção, de vontade, mais a consciência. 4 partes. Então, isso significa que, além do entendimento da vontade de Deus, vontade, disposição para obedecer a Deus você recebe. Na nova aliança. Porque, às vezes, nós até podemos saber a vontade de Deus, mas nos falta disposição, vontade para executar aquilo. A nova aliança traz isso. E nos dá alegria ao fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, esse é o segundo benefício. O terceiro benefício que decorre dos anteriores é que ídolos não mais serão cultuados. O Senhor será o Deus deles. Não haverá outros deuses. Uma vez que há sensatez de entendimento, sentimentos equilibrados, a ideia de ídolo se torna inconcebível. A ideia de ídolo se torna abominável. E a consequência disso é o povo ser uma propriedade peculiar para Deus. É isso que fala o versículo. Versículo 11 de Hebreus. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quarto benefício, que decorre também dos anteriores, é conhecer o Senhor e não precisar mais ensinar ao próximo ou ao irmão. Irmãos, hoje ainda é o tempo de cada um ensinar ao seu próximo e ao seu irmão quem é o Senhor. Quem é o Senhor. Mas chegará um dia em que isso não mais será necessário. Todos conhecerão ao Senhor. Não haverá, irmãos, mais ateus ou agnósticos. No tempo futuro não vai ter agnóstico, não vai ter mais ateu. Porque a insensatez vai ser varrida dessa terra. Ao ponto de um menor, conforme o versículo diz, o menor poder dizer que conhece o Senhor. Não vai ser só os maiores. Eu conheço. Não. Na antiga aliança, como é que funcionava? Havia decretos lá em Deuteronômio falando que os pais instruíam seus filhos na lei. Os sacerdotes e os levitas também deviam instruir as 12 tribos. Mas quando foi estabelecida formalmente a nova aliança, isso não vai ser mais. Versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais. Se no versículo anterior, isso ainda não teve pleno cumprimento, versículo 12, nós podemos dizer que sim, em nós teve pleno cumprimento. Que é justamente o quinto benefício da nova aliança. Qual é esse quinto benefício? A misericórdia do Senhor com as iniquidades de seu povo. E o esquecimento deliberado dos pecados do Senhor. Só quando nós falamos disso, há um problema.
Existe na palavra de Deus uma lei imutável do universo de Deus, que diz o seguinte, Hebreus 2:2, inclusive, diz isso. Toda transgressão e desobediência recebe uma justa retribuição. E o que dizer de Romanos 6, versículo 23? O salário do pecado é a morte. Sendo a pena do pecador a morte, como o transgressor pode se beneficiar dessa nova aliança? O Senhor vai ser misericordioso para com eles e vai esquecer dos pecados. Se existe uma lei que diz que o salário do pecado é a morte, e que toda transgressão e desobediência recebe justa retribuição, como isso pode ser dado? Hebreus 9, versículo 15, vai responder para nós. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz que uma morte ocorreu para a redenção das transgressões que haviam. Uma morte ocorreu para a redenção das transgressões que havia. Isso vai ficar um pouquinho mais claro, irmãos. Por meio da sua morte, o nosso sumo sacerdote eliminou, cancelou a pena da morte que pertencia às pessoas. O salário do pecado é a morte. Eu deveria morrer, mas ele, com a morte dele, morreu no meu lugar. Então, irmãos, com base nisso, a justiça de Deus foi satisfeita. O pecado recebeu uma justa retribuição do nosso destino. Deus, por conta disso, pode ser misericordioso. Porque alguém sofreu a pena do nosso lugar. Um outro texto profético que fala dessa morte substitutiva, irmãos, isso aqui é incrível. João, capítulo 11, versículos 47 a 52. Eu vou ler. João 11, 47 a 52. O interessante desse texto é que foi uma profecia dada e a pessoa que estava fazendo a profecia nem se deu conta que estava profetizando. Versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. Isso aqui Jesus estava vivo ainda. E disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, se referindo a Jesus. Estavam ocupados, né? Se o deixarmos assim, todos crerão. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, o sacerdote naquele ano, advertiu-nos dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação. Aí o apóstolo João ele comenta isso nos versículos 51 e 52. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Isso aqui é demais. Irmãos, louvado seja o Senhor. Então, a palavra misericordioso, no texto de Hebreus, aqui, esse versículo 12, no grego, é extremamente notável o significado dessa palavra no grego, pois ela significa, inclusive, muito mais do que ser misericordioso. Significa ser propiciado. Propiciado. Irmãos, essa distinção é importante, porque nós nos lembremos, né, daquela história do fariseu e do publicano, que está em Lucas 18. Os dois subiram para o templo. Zero subiu, o publicano subiu para o templo. O lugar onde eles podiam estar, né, o ato exterior daquela cópia, né, daquele tabernáculo ali, terreno físico. E logo após o portão de entrada do ato, havia o altar colocado. O altar onde se molava o cordeiro, né, os animais.
naquele altar queimava aquela criatura inocente. Aquela criatura pecou para ela morrer. Aquele cordeirinho. O que ele merecia também? Não merecia aquela pena. Então, naquele altar de holocausto estava aquela criatura inocente que havia morrido no lugar deles. Né? Então, aquele publicano, cobrador de imposto, compreendendo suficientemente o princípio que estava envolvido na morte daquela vítima, no lugar dele, ele orou. Qual foi a oração dele? Deus, seja propício ou propiciado a mim, o pecador. O original tem esse artigo, o pecador. Ele se considerava o pecador. Com isso, esse publicano queria dizer: eu, e não o cordeiro, sou o pecador. Por amor ao meu substituto, que pagou a minha pena, seja propício também. É isso que ele queria dizer. Portanto, ser propício é mostrar misericórdia, base na pena cumprida pela substituição. É isso que significa. Então, irmãos, alguém pode ser misericordioso, né? E não atirar ou não bater no cachorro que mordeu você. O cachorro te mordeu, você vai lá e bate no cachorro. Você pode ser misericordioso com o cachorro e não bater nele, né? Ou, por exemplo, você cobrar a dívida de alguém que te deve. Você pode ser misericordioso dessa forma. Davi também misericordioso assim. O rei Davi, ele foi misericordioso com 2 filhos dele. Um deles foi Aminon, cometendo incesto com a sua filha, Tamar. Foi uma tragédia em Israel. Ele simplesmente fez vista grossa com o pecado do seu filho. Ele não puniu seu filho. E o outro filho de Davi, que também pecou matando esse outro filho, Aminon, que era Absalão, ele não fez a pena que a lei de Moisés disse para fazer. Também, de certa forma, fez uma vista grossa ali, um pecado. Davi não exigiu a pena legal pelo incesto de Aminon e pelo assassinato de Absalão. Isso mostra, irmãos, uma misericórdia à custa da justiça. Uma misericórdia à custa. A justiça não foi satisfeita. E quais foram os resultados? Desastrosos. Por fim, Absalão tentou tomar o reino e morreu ali, suspenso numa árvore. Mas Deus não é misericordioso conosco da forma que Davi foi, fazendo vista grossa dos nossos pecados. Infelizmente, algo que você ensina, mas não é assim. Não é assim. A misericórdia de Deus é com base no cumprimento da lei, plenamente adequada à lei, no fato de que a pena do pecador ela foi assim. A justiça de Deus foi satisfeita e a responsabilidade do pecador foi extinta no substituto, que morreu no lugar. Nós, no tabernáculo, na parte mais profunda ali, no Santo dos Santos, havia a tampa de ouro da arca, tinha a arca da aliança, a tampa de ouro dessa arca sempre era aspergida com sangue. O nome dessa tampa era propiciatório. O local onde o sumo sacerdote normalmente fazia propiciação pelo povo, aspergiu o sangue. Irmãos, o nosso Senhor, ele não fez aspersão de sangue nessa cópia. Mas no santuário celestial, Cristo, ele mesmo pessoalmente é o propiciador. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, pelos do mundo. 1 João 2,2 diz isso. Então, assim como as manchas de sangue no altar de ouro ali mostravam que a expiação do pecado havia sido feita naquele altar exterior, as marcas das feridas, da pessoa glorificada, do homem Jesus glorificado, nosso Redentor, são uma prova no céu da morte expiatória dele. Por fim, versículo 13 de Hebreus. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira.
Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Esse versículo é bem simples. Ele declara que assim que a palavra de Jeremias foi escrita, 700 anos depois de Moisés, da aliança de Moisés no Sinai, a antiga aliança já se tornou obsoleta diante de Deus. A força dessa velha aliança foi diminuindo gradativamente, continuamente. E embora Deus sim tenha trazido de volta muitos do seu povo da Babilônia, que estavam cativos, a maior parte do povo de Israel não foi restaurada. As 10 tribos, né, como se dizem por aí, estão perdidas, né? Se diz por aí. E continuam vivendo em terras distantes. E foram deixados, inclusive, sob domínio gentil. Um templo foi depois construído ali, né, na nação de Israel, chamado, inclusive, de Templo de Herodes. Não tinha nem o nome de Deus, mas o nome de Herodes naquele tempo. Mas, quando nós olhamos para esse templo que foi construído, que Jesus mesmo estava ali, e os discípulos falaram, veja que grandes construções, olha as pedras desse templo. O Senhor falou, não vai ficar pedra sobre pedra desse aí. Né? Mas onde está a glória daquele templo? Foi-se a glória, não tinha glória naquele templo. Onde estava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança estava perdida. Onde estava o fogo que descia do céu? Aquele fogo contínuo não estava ali presente. Essas coisas já não eram mais. Aquilo que continuava envelhecendo, chegaria. E por fim seria removido. É isso que o versículo 3 mostra. Irmãos, o que nós trazemos de aplicação, né? De várias coisas que nós poderemos dizer? Nós que somos igreja, para nós somos privilegiados. Com tanta palavra, você privilegia a nossa. Nós desfrutamos de coisas futuras em antecipação. Mas existe um risco para nós. E esse risco Israel também viveu. Israel, quando saiu do Egito, estava acostumada a uma dieta de cebola, de alho, de pepinos no Egito. E quando eles vão para o deserto, rumo a Canaã, o que Deus dá para eles? Deus dá pão, Deus dá o maná para eles. Só que para você colher o maná, você tinha que se adequar aos métodos de Deus. Quais eram os métodos de Deus? Tinha que acordar cedo. Tinha que amanhã colher maná. O risco para nós, irmãos, assim como foi para Israel, no deserto, é nós nos acostumarmos com aquilo que Deus dá para nós. Coisas essas tremendas. Irmão, Israel tinha coluna de fogo, coluna de nuvem. Os sapatos deles não desgastavam. Tantos e tantos milagres extraordinários eles viram, mar abrindo, etc, etc. Da mesma forma, nós, igreja, desfrutamos poderes da era vindoura, uma nova aliança futura, bênçãos espirituais nas regiões celestes. Tantas e tantas coisas que a gente poderia falar dessa nova aliança. O risco para nós é nos acostumarmos e queremos voltar para o Egito. Assim como Israel quis voltar para o Egito. Não dá uma saudade dos alhos, dos pepinos, às vezes? Dá saudade. Os planos de Deus, o método de Deus, por vezes é cansativo para nós. Mas é só desse jeito que nós vamos obter vida e vida de abundância. Nossa carne, ela milita contra o Espírito. E vai continuar militando até o nosso último suspiro. Carne milita, o Espírito são opostos entre si. Nós temos a nova aliança disponível para nós. Nós nos beneficiarmos de tudo isso, irmão. Leis impressas na mente, coração com a lei de Deus escrita. Nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, escreve isso no meu coração. Senhor, cada vez coloca mais isso em mim, para que eu não venha me desviar, para que eu não venha pecar contra ti. Nós podemos pedir ao Senhor, podemos clamar ao Senhor, podemos usar armas espirituais nas lutas espirituais. Nossas armas da nossa vida, não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A
anulando nosso sofismas, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, uma vez completa a nossa submissão. Então, nós podemos, assim como Israel, esse risco de dizer que esse pão que nós temos, essa aliança que nós temos aqui, eles disseram isso com maná. Esse pão é vivo. Nós podemos dizer dessa aliança, essa aliança. Nós podemos dizer. Esse é o risco que nós estamos envolvidos. Nós não nos acostumarmos com as coisas espirituais e acharmos que essas coisas são sem valor. Porque, irmãos, na era futura, vindoura, talvez, e tomara que não, o Senhor nos dê muita graça e misericórdia de nós, para que nós possamos valorizar essas coisas que nós temos na nossa disposição hoje, não perder elas, né? Porque quando chegar a vindoura, todos os crentes vão ter uma real noção das coisas que nós já desfrutamos em antecipação. Quando perderem essas coisas, né, que nós possamos hoje já valorizar, não viver vidas religiosas, viver vidas que colhem o maná de dia em dia. Buscar o Senhor diariamente, buscar o Senhor enquanto está perto, né, enquanto se pode achar, focar. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Senhor, nós pedimos isso a Ti desde já, Senhor, né, para essa assembleia, cada irmão individualmente, cada família, Senhor. Não nos deixe acostumar com as coisas espirituais. Não nos deixe, Senhor, achar que o maná é um rio. Não nos deixe, Senhor, nos acostumar com os milagres que o Senhor nos dá, com as coisas espirituais que nós temos hoje, com essa nova aliança. Não nos deixe viver vidas que caem na morosidade, na religiosidade, Senhor. Senhor, leva-nos a valorizar essas coisas como realmente são. Leva-nos a ter a dimensão do impacto, do valor dessas coisas já hoje, Senhor. Leva-nos a usufruir dos benefícios que nos estão disponíveis. Dá-nos um senso profundo, Senhor, do cancelamento da iniquidade, da misericórdia do Senhor ao cancelar as nossas iniquidades. Dá-nos, Senhor, um senso profundo, Senhor, do esquecimento dos nossos muitos pecados. Leva-nos a valorizar essa obra tão grande, tão profunda do nosso sumo sacerdote. Nós rogamos ao Senhor, por favor, Senhor, cada vez mais imprime essas leis na nossa mente. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Assim diz o salmista, assim também queremos. Leva-nos, Senhor, leva-nos. Produza em nós. Produza em nós o querer. Produza em nós o querer cumprir a tua vontade. E também o realizar. Dá-nos vontade, Senhor. Dá-nos. Faz algo que proceda de ti mesmo, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.